gente, tudo bom? Se você é novo por aqui, o meu nome é Clarissa Bits e aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de arte, tecnologia e vida criativa. Gente, finalmente chegou o dia que eu vou falar sobre Procreate 5. Pois é, Procreate 5 é uma nova atualização do Procreate que foi lançada há mais ou menos umas 2, 3 semanas agora. E eu tava enrolando pra postar esse vídeo, pra fazer esse vídeo, porque tinha muita coisa para eu experimentar e pra eu aprender a fazer. Então, vamos lá! Ok, se você já tem Procreate no seu iPad, muito provavelmente você vai conseguir baixar o Procreate 5 de graça. É uma atualização gratuita. Porém, para você conseguir baixar, antes você precisa de atualizar o seu iOS do seu iPad para ele estar com a versão mais recente. Para o Procreate 5 funcionar, o seu iPad tem que estar rodando o iOS 13.2 ou mais recente. Então, vão ter alguns modelos de iPad bem mais antigos que não vão conseguir rodar o Procreate 5, tá bom? E aí, existem muitas coisas que mudaram com o Procreate 5 e eu vou falar sobre as principais coisas, tá bom? Assim que você entra no Procreate, você vai ainda encontrar a sua galeria da forma como ela sempre foi, mas aí assim que você clica em mais pra você criar uma tela nova, você vai ver que muitas coisas mudaram aqui. Vamos criar aqui uma tela nova. Você agora tem uma experiência que é bem diferente, que agora eles estão na tela inteira. E aí, uma coisa massa que eles fizeram é criar o perfil de cores CMYK. Se você não entende o que é um perfil de cor, antes, tudo que a gente fazia era no modo RGB. O modo CMYK é feito para quem vai imprimir os trabalhos. Por quê? Porque as impressoras não conseguem imprimir exatamente o que a gente consegue ver no nosso iPad com o modo RGB, porque o nosso iPad aí tá em pixel e a impressora vai usar tinta. Então eles criaram um modo CMYK, caso você já saiba que você vai imprimir as cores. Mas aí, se você criar uma tela em YK, você vai ver que o seu círculo de cores não é tão vibrante quanto o círculo de cores de um RGB. Tem uma diferença sutil, mas ela tá aí, tá? Tem diferentes tipos de perfil de cores, tá? E se você não sabe qual perfil usar, é bom você olhar as configurações da sua impressora, porque é elas que vão dizer qual é o perfil de cores certo pra você. E você também pode importar um perfil de cores se você já tem um bem específico, tá? Mas é melhor você, se você quiser só fazer os seus desenhos para compartilhar eles digitalmente, é melhor você ficar com RGB mesmo. E eu sugiro deixar com display P3, porque ele tem uma gama de cores um pouquinho maior. Aqui você também pode ajustar o seu vídeo do time-lapse, porque quando você tá desenhando, o Procreate está filmando todo o seu desenho. Então agora você consegue definir a qualidade do seu desenho, ou a qualidade do vídeo, o tamanho do vídeo, e isso é uma coisa muito útil para você fazer antes de começar a desenhar, tá? E finalmente, propriedade de tela. Agora você pode escolher a cor do seu fundo e se você vai ter o plano de fundo ocultado ou não. Obviamente, se você já usa Procreate, você sabe que você consegue modificar isso no seu desenho, mas se você vai fazer uma série de desenhos com o mesmo fundo, é bom você já estabelecer isso no começo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre animação. A animação foi uma das coisas principais que o Procreate criou aí, que são bem legais. Então vamos clicar aqui em ações, assistência de animação. E aí assim que você clica em assistência de animação, eu vou fazer um desenho bem simples, bem bobo, de uma bolinha, tá? É só você clicar aqui, adicionar um quadro, aí você já vai ter a sua bolinha. E aí você vai adicionando quadros e ele vai diminuindo a opacidade do seu desenho. Então isso é bem fácil. E se você der uma olhada aqui nessa parte de camadas, cada quadro que você fizer, cada parte do seu desenho que você fizer vai estar numa camada nova. Então a bolinha vai ficando um pouquinho mais rápida. E aí, se você quiser, você também pode ir em ajustes. As camadas que você tá vendo aqui, esses quadros, esse daqui é o que eles chamam de camadas de cebola, tá? Você consegue definir quantos você vai ver, né? Isso daqui é bom, principalmente se você tá usando muitas camadas. E você também pode definir a opacidade.
E aí, você pode selecionar aqui, vamos reproduzir esse meu desenho. Essa é a minha animação aqui que eu fiz. E se eu quiser, você pode ir em ajustes. E aí, eu coloquei aqui uma vez, mas aí eu posso colocar como um loop. E eu posso deixar isso mais rápido ou mais lento, de acordo com a quantidade de quadros por segundo. E eu também posso colocar como ping-pong. Ping-pong ele vai ir e voltar, né? E aí, se você quiser colocar um plano de fundo para sua animação, uma coisa estática, basta você adicionar um quadro, você pega e arrasta ele pro comecinho da sua fila, e você pode pintar o seu quadro. Vou deixar aqui um verde pra ser uma coisa bem bizarra mesmo. E aí a gente pode reproduzir... Ups! Não, você não pode reproduzir ainda. E aí você tem que clicar aqui no seu verde e você pode clicar em fundo. E aí você vai ver que ele ficou selecionado aqui em azul. E aí é só você reproduzir que ele vai estar como fundo. E se você quiser um plano primeiro, um plano que ficar em cima de tudo, aí é bem simples também. Basta você adicionar um quadro, colocar ele como o último quadro da sua fila. Você pode aí fazer umas coisas aleatórias. E aí você pode clicar em plano de frente. E ele vai ficar como o plano de frente da sua animação e nada vai acontecer com esse plano. Obviamente, isso daqui é uma animação muito simples que eu fiz. E aí tem um segredinho. Se você quiser fazer uma animação um pouquinho mais complexa, obviamente você não vai conseguir fazer o seu desenho 1000 vezes, né? Então, deixa eu mostrar esse daqui que eu fiz pra vocês. Que eu, na verdade, até já postei lá no meu Instagram. Se você ver, o meu desenho tem muitas e muitas camadas. Porém, quando você agrupa as suas camadas, cada grupo de camada vai ser um quadro diferente da sua animação. E aí, eu tenho aqui, e se você quiser que uma camada ou um grupo de camada não apareça na sua animação, basta você apagar ele, não apagar, mas esconder ele aqui nessa parte das suas camadas. Então, este meu desenho, eu coloquei ele pra ser apenas ela fechando e abrindo os olhos. Mas aí, como é um desenho que tem pele, cabelo, olhos, boca, tudo mais, o que eu fiz foi, eu fiz o meu desenho original, que foi este daqui. Aí eu coloquei todas as minhas camadas com um grupo, eu dupliquei o meu grupo, e aí dentro do meu grupo duplicado, eu fui e fiz as modificações no olho dela. Então, se você ver, cada grupo tem o olho dela mexendo para um lado diferente. Então é desse jeito que você vai fazer umas animações um pouquinho mais complexas, tá? O único limite que você vai ter vai ser realmente o número de camadas que você tem, né? Limite aí na sua tela. Porque você não consegue, se você chegar no limite de camadas, você não vai conseguir fazer mais elementos para sua animação. Então, se você quiser fazer uma animação bem complexa, você muito provavelmente vai ter que usar uma qualidade de um canvas um pouquinho menor, ou você vai ter que ficar juntando essas camadas pra não ficar esse tanto de camada aí, tá? Ok, agora que a gente já falou sobre camadas e sobre animação, eu quero falar sobre cores, o que aconteceu com as cores. Se você abrir o seu plano de cores, você agora consegue levá-lo para diferentes lugares dentro do seu canvas, o que é muito legal caso você esteja fazendo um desenho grande e o menu de cores fica te atrapalhando. Então essa é uma forma bem fácil de você modificar isso. Para você voltar, é só você clicar no X e pronto. E aí eles adicionaram um perfil novo de cores, que é a harmonia. Então se você for aqui embaixo de cores, você pode clicar e aí ele vai te dar diferentes tipos de harmonia. Isso daqui é a base da teoria de cores e se você mudar, você vê que eles mudam também. É bem útil. A outra coisa que eles adicionaram, que eu tô amando, é um histórico de cores. Então todas as cores que você usar na sua tela, elas vão aqui pro histórico pra ficar muito mais fácil pra você ver o que você fez. Muito útil. E aí a outra nova grande atualização que o Procreate fez foi com o estúdio de brushes, né, de pincéis. Eles mudaram muita coisa, se não tudo, de pincel que tinha aqui. E eles adicionaram muitos pincéis novos. Mas uma coisa massa que eles fizeram é que eles mudaram toda essa parte do estúdio de brushes, que é bem legal. Então agora você consegue fazer brushes bem mais
avançados e personalizados do que antes. Se você quiser, você ainda consegue fazer até diferentes pincéis com perfil de cores diferentes, o que é muito legal. Então, se eu quiser aqui, posso limpar o meu bloco de desenho e olha isso. Só você ir aqui nessa dinâmica de cor, você consegue modificar muitas coisas diferentes que antes nunca tinha, sabe? Então, agora você consegue fazer pincéis novos que mudam de cor, uma coisa louca, muito doida. E aí uma coisa também que eles fizeram é que agora você pode criar os seus próprios pincéis de uma forma muito fácil. Basta você selecionar 2 pincéis. Então aqui eu selecionei caneta técnica e sangria de tinta dentro da minha parte de tinta. E aí eu posso clicar em combinar. E aí ele tá me dando aqui um aviso que é pra eu duplicar os meus pincéis antes, porque ele não vai te deixar combinar pincéis antes de você duplicar. Então eu vou duplicar o meu pincel sangria de tinta, caneta técnica. E aí basta eu selecionar um, arrastar, selecionei o outro. E aí, como eu selecionei o sangria de tinta primeiro, vai ser como caneta técnica, ele vai ser absorvido pelo sangria de tinta. Então o sangria de tinta vai ser o meu pincel base. Então é bom você prestar atenção à ordem que você vai combinar. E aí quando você combinar, você cria um novo pincel, uma forma muito fácil de criar pincel. Você ainda consegue mexer diferentes tipos de combinação aqui. E aí, se você quiser, você também pode até colocar aqui a sua foto ou as suas informações dentro desse perfilzinho sobre esse pincel, que é muito útil. Se eu for num pincel deles mesmo e eu for mexer no pincel, então, por exemplo, se eu clicar aqui no ponta fina e eu resolver que eu vou fazer um bando de mudanças nele, basta você ir sobre esse pincel e redefinir todos os ajustes, tá? Vai ser aqui que você vai redefinir os pincéis de fábrica. Se você mexer num pincel importado, não tem como você redefinir, tá? Ou então num duplicado, porque eu já fiz isso, que nem eu fiz esse daqui, né? E aí, agora esse meu pincel pra sempre vai ficar um pincel todo coloridão. E vou ter que viver assim. E aí vocês vão ver também que eles adicionaram muitos e muitos pincéis novos. Alguns pincéis maravilhosos que tem umas texturas muito massa, umas coisas muito legais. E assim, se você ainda não teve a oportunidade de experimentar com esses pincéis, vai lá experimentar, tem muitos pincéis muito tops. E aí eu quero compartilhar com vocês quais são os meus favoritos, porque eu passei 2 semanas, 3 semanas experimentando esse aplicativo pra eu definir quais são os meus pincéis favoritos e eu vou falar pra vocês agora. Eu criei uma nova pastinha pros meus pincéis favoritos e esses daqui são eles. E eu não sei da onde que eles vieram, tá? Eles estão aqui em algum lugar e eu dupliquei e arrastei eles pra cá. Eu tenho o pincel Mercury, tinta seca, que eu sempre gostei. O Soft Pencil é um importado, tá? Então por isso que eu não tô falando dele. O Evolve, Eagle Hawk, Oberon, Tarraleia, Hearts, Melaleuca e Dove Lake. Eu vou colocar a descrição desses pincéis aqui na descrição do vídeo, ou o nome desses pincéis na descrição do vídeo, caso vocês queiram saber quais os pincéis que eu tô usando hoje em dia, tá bom? Agora, uma outra coisa também que vocês podem fazer é importar brushes do Photoshop também, tá? Se você tiver um brush arquivo de Photoshop, você também pode trazer ele pra cá, o que é bem legal se você usa Photoshop inicialmente. Eu não tenho nenhum pincel de Photoshop pra eu mostrar pra vocês, mas saibam que isso é possível. A outra coisa também que eles mudaram é que agora os modos de camada, eles não são mais divididos em categorias, eles são, assim, uma lista que é um pouquinho mais confusa e meio bagunçadinha pra você ver, mas é legal porque você consegue dar um preview do efeito que cada modo de camada vai fazer no seu desenho. Então isso é legal pra você testar diferentes modos de camada. Então isso é legal caso você ainda não esteja confortável em usar modo de camada. A outra coisa que eles fizeram é na parte de selecionar, que você consegue agora selecionar, fazer uma seleção, e aí você consegue salvar e carregar a sua seleção do seu canvas. Ou seja, se você usar muito a ferramenta de selecionar pra pintar, e eu sei que muita gente usa isso, eu, por exemplo, pinto usando a ferramenta de selecionar hoje em dia, você consegue salvar a sua seleção aqui, porque aí fica mais fácil de você voltar, se eu começar a fazer outros desenhos e tudo mais, e eu quiser selecionar exatamente essa mesma área, é só eu aqui
E aí eu consigo voltar onde eu selecionei antes. Então é muito útil isso se você for uma das pessoas que gosta de fazer seleções e tudo mais. E aí pra você limpar isso, basta você ir aqui, só basta selecionar, apagar. E aí outra coisa também que eles adicionaram que é massa eu mencionar é a parte de clonar. Então vamos lá na parte de clonar. A clonar tá aqui em ajustes, clonar. E aí você pode escolher qual que é o pincel pra você usar pra clonar. Você pode selecionar o tamanho do pincel, a resistência. E aí clonar é uma ferramenta massa pra você copiar o mesmo elemento. Então aqui clonar de novo. Coloquei o tamanho deste pincel. Deixa menor na verdade. E aí, olha o que acontece. Eu consigo clonar toda essa parte desse desenho de uma forma muito, muito fácil. O único problema, não é problema, né? O único detalhe é que precisa realmente estar na mesma camada. Mas aí isso é muito útil caso você queira, né, fazer desenhos, clonar elementos do seu desenho de uma forma bem fácil. E aí se vocês viram, quando eu clonei o meu pincel, por exemplo, ele vai indo de acordo com o que eu faço no meu canvas, né? Então ele vai mexendo aqui de acordo com o que eu tô mexendo aqui. Se você quiser clonar um elemento sem que esse pincel mude de lugar, basta você bater nele e segurar com o seu dedo. E aí você pode clonar tudo ao redor sem que este negocinho mexa aqui pra você, tá? Então isso é bem legal também. Olha só que massa. Consegue fazer a mesma coisa 1000 vezes. Uma ferramenta bem legal, principalmente se você estiver fazendo textura e elementos repetitivos para você conseguir fazer de uma forma bem mais rápida. E, gente, o vídeo por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido algumas coisas sobre o Procreate 5. E, assim, eu tô muito animada com essa nova atualização, eu tô desenhando muito. E eu vou continuar fazendo vídeos pra vocês sobre novas ferramentas que aparecerem, sobre novas atualizações. Então se você quiser saber mais sobre Procreate, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você ainda tiver qualquer pergunta ou dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento responder todo mundo, tá bom? E, gente, esse é o meu último vídeo de 2020, então eu gostaria muito de te desejar um feliz ano novo. E eu vejo vocês semana que vem, ano que vem. É isso, gente, tchau!